Olá, olá! Espero que goste deste vídeo. Faça like e subscreva para receber mais vídeos iguais a este. Cláudia Picado, que maravilha ter-te aqui. Agora vamos aqui para a nossa sala de estar e vamos conversar. Exato, eu já canto há alguns aninhos, comecei desde muito nova. Com que idade? Eu considero os 14 anos o meu grande marco no início deste meu percurso fadista, desde que eu ganhei a Grande Noite do Fado. Portanto, comecei a cantar mais novinha, com 12, 13 anos, na escola, cantava outro género de música, até que foi o meu pai, na altura, que tinha um amigo na zona do Cadaval, que é a minha terra, que era o Eduardo Lemos, o viola de fado, que me falou, olha, e se começasses a cantar fado? E eu, na altura, estranhei, porque ainda não conhecia muito bem esta música grandiosa que é o nosso fado, mas já conhecia alguns temas de um disco que tinha saído há pouco tempo, da Dulce Pontes, em que ela interpretava a Canção do Mar. E procurei também ir ouvir a grande criadora, Amália Rodrigues, com diversas versões da Canção do Mar e também ainda com outra letra, que foi a primeira criação. Comecei a ouvir vários fadistas, tanto vozes femininas como masculinas, Amália Rodrigues, o grande Max, Maria Armanda, Maria da Fé, portanto, foram sempre várias as minhas referências. Mais tarde, foi então que me inscreveram na Grande Noite do Fado, com 14 anos, portanto eu considero. Mas antes disso, ainda cantaste em casas de fado, muito jovem. Sim, portanto foi a partir daí também, ao mesmo tempo, que comecei a vir para Lisboa e frequentar a primeira casa onde eu cantei e que semanalmente vinha cantar a Lisboa. E tinhas quantos aninhos? Foi o Embuçado. Portanto, eu tinha mais ou menos, foi nessa altura, 14, 15 anos. Porque e o teu pai vinha sempre contigo? Não, isso era o que eu ia contar. Portanto, o meu pai inscreveu-me na Grande Noite do Fado. Nessa altura saía no Correio da Manhã sempre os finalistas, portanto ainda me recordo que ele comprou o jornal e sublinhou o meu nome em como eu tinha passado aos 10 finalistas e à eliminatória. No entanto, infelizmente, uma semana antes da Grande Noite do Fado, o meu pai faleceu. Portanto, foi a quando do seu falecimento que houve este misto de emoções numa criança, que, como em tudo, costumo dizer que modifica a personalidade sempre. A morte é algo, é um marco infeliz que marca. Já eram alguns problemas que antecediam, mas nunca não era esperado. Portanto, foi algo que a menina do papá, filha única, não é? Foi realmente uma fragilidade. E um golpe muito grande. Sim, eu acabei por ir à Grande Noite do Fado. Mas não querias ir? Não querias ir? A primeira impressão foi, estavas magoada? Sim, triste? Não, eu nem sequer queria pensar. Mas depois convenceram-me que realmente foi por causa dele e o gosto era dele, de eu ir. De certa forma era uma homenagem, exato, não é? Portanto, encheram-me de força e energia e eu lá fui com os meus 14 anos cantar e felizmente que fiquei em primeiro lugar e a ele dediquei esse prémio e também o início desta minha carreira fadista, porque realmente foi através desta ideia dele que eu descobri e fui aprendendo cada vez mais o que era o fado. Mais tarde, depois gravei o meu primeiro disco em homenagem ao meu pai, portanto, intitulado Ausência, não é? Exatamente, cuja música que dá nome ao disco foi feita letra e música por mim. Claro que tive depois ajuda dos arranjos musicais dos músicos que me acompanhavam. Mas foi sempre a pensar nele, não é? Sim, portanto, realmente foi uma perda, é sempre
uma perda muito grande para qualquer pessoa perder um pai, uma mãe, quanto mais uma criança. Portanto, eu tive sempre a minha mãe, que me acompanhou sempre em todas estas lides fadistas, várias casas de fado, quando eu comecei depois a ter alguns espetáculos, e foi assim que eu fui caminhando. E caminhaste muito bem, porque juntamente com o fado, tu tiraste um curso superior. É verdade. Depois, mais tarde, frequentei o ensino secundário no Cadaval, na minha terra, até ao 12º ano. Depois foi o percurso habitual, portanto vim para a Universidade, para Lisboa. Nessa altura foi um percurso, portanto, uma altura um pouco conturbada, porque, lá está, acabei por... 4 anos depois, ao ver-me sozinha em Lisboa, portanto a minha mãe ficou no Cadaval e eu vim para uma nova cidade, novas experiências, senti-me um pouco só e acabei por acumular a morte do meu pai, ao facto de estar sozinha em Lisboa, e foi assim um período complicado que eu depois, mais tarde, e juntamente com o fado, consegui sempre ganhar força e ir cantando sempre para ultrapassar estas dificuldades que fui sempre tendo ao longo da vida. É sempre complicado esta perda, o facto de sentir que não temos aquele pilar, para mim foi realmente muito complicado. No último ano, por exemplo, lembro-me que estava nos Estados Unidos e ia acabar o último semestre e tinha alguns trabalhos que fomos fazendo também através da internet. Portanto, nessa altura eu já tinha 20 anos, mais ou menos, ou 21, salvo erro, e fui sempre cantando para as nossas comunidades. Já percorri muito as nossas comunidades portuguesas em toda a Europa, e fui também, mais ou menos há uns 10 anos, isso precisamente, ao Japão. Fizeste um intercâmbio, foi nessa altura do intercâmbio? Exatamente, portanto eu estive no Japão durante mais ou menos um mês, em que fizemos 22 espetáculos, portanto foi... Mas com diversos artistas, não é? De diversas nacionalidades. Exatamente. Como é que foi? Isso foi uma experiência incrível, porque eu nem... costumo dizer que eu não liguei nenhuma quando me disseram. Deram um disco meu a uma produtora que veio a Lisboa, que levou imensos discos de fadistas. Portanto, havia uma promotora a trabalhar depois para a agência mãe, por assim dizer, e levou muitos discos, e à medida que iam fazendo a seleção dos artistas que iam gostando, iam enviando e-mails. E eu fui recebendo alguns e-mails, portanto, este percurso todo do chamado casting, deles próprios, durou mais ou menos um ano. Portanto, eu recebia mails em japonês que eu nem sequer ligava nenhuma, porque não... Pronto, eu via já passaram aos 30 finais. Sim. E eu não via que realmente estavam muitos dos meus colegas e colegas fadistas. Perdão. Mas não fui realmente dando assim muita atenção, até que chegou realmente o último mail, em que eu já estava nos 3 finais. E eu assim, mas isto é o quê? Comecei a responder ao e-mail, a dizer, expliquem-me lá o que é este concerto, que espetáculo é este? E pronto, foi aí também com as minhas perguntas todas, que eles foram também me conhecendo um pouco mais de quem era a Cláudia, e pronto, recebi realmente esse e-mail final, e fomos, portanto, eram 5 países convidados, Portugal, França, Itália, Japão e Brasil. Cada um dos países levava uma representante, uma cantora, não é, das músicas tradicionais de cada país, e também um músico, em que o objetivo era, portanto, cantei com uma orquestra que era composta por cada elemento de cada país. Sim, sim. Portanto, era um intercâmbio total, em que mais tarde eu tive que cantar em japonês também. Portanto, terminávamos os espetáculos assim. E como é que tu aprendeste a cantar em japonês? Pois, isso foi um bocadinho complicado. Tive 2 dias para o fazer. Aprender um pouco pela fonética. Portanto, eu lembro-me que
tive que pedir à nossa Relações Públicas, à Massaio, para me escrever tal qual como se diz? Exatamente, para eu aprender a cantar. Claro, Portanto, claro. E é uma língua e uma canção que eu nunca mais vou esquecer, porque cantar em japonês é qualquer coisa. Mais tarde, portanto, já percorri China, Estados Unidos, como disse. No último ano, isto agora falando assim mais recentemente, tive em duas experiências muito enriquecedoras. Nas Filipinas, um festival de músicas do mundo, em que foi a primeira vez que Portugal foi representado nesse festival. E que foram convidados 21 países. Portanto, foi espetacular os espetáculos que aconteceram, o intercâmbio musical e cultural. Eu, no último espetáculo, acabei por fazer uma surpresa inesperada e convidar outro país para se juntar a nós. Portanto, convidamos o Uganda, que eram 3 percussionistas, e juntaram-se a nós em palco, à guitarra portuguesa e à viola, para cantarem e interpretarem o Barco Negro, que era uma canção já celebrizada pela nossa diva, Amália Rodrigues, e acabámos todos juntos em palco por fazer este intercâmbio e também dando sentido ao próprio lema do festival, porque o festival falava-nos de Strings for Unity, ou seja, os instrumentos de corda fazem realmente a união da música no mundo, portanto esse era o lema deles. Todos os países convidados tinham instrumentos de corda a acompanhar, e realmente o Portugal convida o Uganda foi o momento em que demos significado e sentido ao próprio lema do festival e foi espetacular. Tive outra experiência em agosto. Fizeste mais intercâmbios também, não foi? Exato. Portanto, em Israel, em Israel, não foi? Exatamente. Nós já nos conhecemos há alguns anos e eles foram acompanhando a minha carreira também através das redes sociais, e conseguiram reunir as condições necessárias, portanto, foi através do único conservatório reconhecido no Estado de Israel, que é Beit al-Musika, e o seu diretor, o Amer, conseguiu juntar-se a uma grande produtora israelita, uma editora, e lançou-me o desafio, desta vez, portanto, eu já os conhecia há alguns anos, e eles adoraram o intercâmbio, porque eu, na brincadeira, inseri umas quadras de um fado numa música deles. Portanto, foi apenas colocar uma letra em português numa música árabe e eles gostaram imenso desta brincadeira que se transformou mais tarde em algo mais sério e com um registro fonográfico. Portanto, o objetivo deles foi realmente registarmos todos estes intercâmbios e principalmente na união dos instrumentos, a guitarra portuguesa com a viola e também com os instrumentos árabes. Portanto, nós no total somos 8 e somos 2 cantoras, portanto sou eu enquanto fadista e também a Sana Moça, que é uma cantora palestiniana que se juntou ao nosso grupo, e que juntas e todos juntos acabámos por fazer um trabalho em tempo recorde. Em 3 semanas gravámos um disco, em que o objetivo foi mesmo criar um trabalho de raiz com a opinião de cada um. Portanto, cada um tinha liberdade de dar a sua opinião da forma a que as músicas ficassem melhor desta forma ou de outra. E estou a falar em músicas árabes e também em fados. Portanto, a fusão perfeita é realmente quando acontece os instrumentos e os músicos árabes inserirem-se na nossa música, no nosso fado, dando e mostrando toda a sua versatilidade e criatividade e principalmente a sua arte, fazendo mais e melhor e que o resultado chegue realmente ao coração de todos. Portanto, eu adorei esse projeto, ele está neste momento em fase de produção
Eu posso também dizer que fiz uma surpresa, lembrei-me agora. Eu sabia que ia ser gravada uma música árabe, que já estava escolhida, e então pedi a um dos poetas que também faz parte do meu disco, que é o Mário Rainho. Muito bem. E lancei o desafio ao Mário Rainho de compor uma letra, portanto, para essa música árabe, uma música original. E quando lá cheguei, portanto, fiz essa surpresa. Quando a Sana pensava que ia cantar aquela música, eu disse-lhe, não és tu que vais cantar, porque a música é a mesma, mas quem a vai cantar sou eu, e em português. Portanto, acabámos por criar aqui este elo de ligação, e há mais surpresas que estão previstas. Neste momento, eu acabei por achar que era o momento mais do que certo, e isso talvez já deveria ter sido há algum tempo, para gravar o meu disco. Portanto, este é realmente o disco, como eu costumo dizer, esta é a Cláudia Picado. Este é o disco que eu sempre desejei, porque tenho um bocadinho de mim e de todas as minhas escolhas, tendo como base sempre o fado tradicional. O disco é maioritariamente composto por letras originais, escritas para mim. E tens também o Tosé Brito, não podemos esquecer, não é? Exatamente. Fez uma música com ele. O Tosé Brito é, como eu lhe costumo dizer, uma espécie de mentor, alguém que sempre esteve por trás a ajudar-me em tudo o que eu precisava, principalmente em dar-me muita força em todas as opiniões, as dificuldades que eu lhe ia apresentando. Portanto, cada vez que lhe ligava, ia ter com ele, ou íamos almoçar, e eu mostrava-lhe, olha, vou fazer, tenho esta letra aqui, adoro esta letra, e claro, tinha que esperar por uma composição, um tema do Tosé Brito, letra e música, que é o Café dos Teus Olhos, e ele fez-me esta surpresa que, a meu ver, até fugiu um bocadinho à linha de que ele costuma escrever, de baladas e melancolia, e acaba por também transpor essa letra com muito sentimento para um tema mais alegre e com um refrão que todos possam cantar connosco, e finalmente fez uma surpresa em estúdio de o gravar comigo. Que maravilha. Portanto, ele acaba por ser o meu convidado escondido no disco. Porque realmente foi a cereja no topo do bolo, e um privilégio enorme tê-lo, além de compor para mim, fazer esta surpresa de gravar comigo. Muito bem, e agora o teu percurso será, naturalmente, levar este trabalho junto dos nossos imigrantes, cantar para eles, alegrar-lhes o coração. É isso que tens em mente? Exatamente. Eu comecei a preparar este disco, como disse há pouco, há alguns anos. Comecei a reunir todas as letras de que eu gostava e a pedir principalmente a todos aqueles que foram cruzando o meu caminho, ou seja, o Jorge Fernando, o António Rocha, o António Laranjeira, o Fernando Silva, o Guilherme Banza, o Rogério Ferreira. Eu fui reunindo de todos o melhor de todos, alguns até com alguns desafios, portanto, cada tema tem uma história. O curioso é isso. Por exemplo, eu tenho um fado tradicional, que é o fado triplicado, em que eu lancei um desafio ao Mário Rainho, que falei há pouco, de ter que escrever precisamente para este fado, e é um fado que a letra tem que rimar a 3. Portanto, são 3 palavras seguidas que têm que rimar, e que com certeza não seria qualquer pessoa a escrever. Portanto, tinha que ser um poeta exatamente como ele para lançar este desafio. Portanto, é um reflexo mesmo da vossa união, do vosso trabalho, Sim, da equipa, é o reflexo da vossa união e da vossa música. Há uma... Como eu costumo dizer, o Tosé Brito também foi uma pessoa muito importante. Além dele, há uma pessoa que eu costumo dizer que tem que ser, eu não irei dizer
a minha alma gêmea, mas em termos de cumplicidade musical tinha sempre que ser alguém que me completasse na música, e foi alguém também por quem eu esperei algum tempo. Estou a falar do guitarrista que me acompanha, que é o Guilherme Banza, e que é também o produtor musical do disco. Cada pormenor, cada detalhe passou por ele, portanto foi realmente um trabalho com muito empenho e dedicação de todos os músicos, de toda a equipa, a criação destes novos temas. Todos nós conseguimos criar algo de diferente, e esse sempre foi o meu objetivo: mostrar letras originais em fados tradicionais, claro, mas dar o melhor de mim e mostrar quem é a Cláudia Picado, e conseguindo fazer uma linha diferente nas músicas que nós criamos, assim como o single que eu fiz, que também é que eu cantei, que é do Guilherme Banza e do Tiago Torres da Silva, que fez uma magnífica sobre as cartas de tarot. É verdade, e fica aqui o teu reflexo, é o reflexo do teu trabalho, dos teus músicos, dos teus amigos. Minha querida, e agora, onde encontras o teu ponto de equilíbrio? O meu ponto de equilíbrio neste momento está realmente na entrega que eu consigo fazer a cantar fado. Portanto, é como eu disse há pouco, eu não consigo deixar de o fazer. Esta é a Cláudia Picado, portanto... Foi um prazer imenso ter-te aqui, e agora vamos ouvir mais uma música. Obrigada. Que se chama... Como é que se chama? Fragilidade. Fragilidade. Mas eu vejo que a fragilidade aqui não há nenhuma. E junta-se a nós mais um músico. É verdade. O Carlos Lopes, no acordeão. Tenho o prazer de tocar connosco e de fazer parte da minha equipa e mostrar mais um reflexo da sua arte a acompanhar o nosso trabalho. Muito bem, minha querida Cláudia. Então vamos a Fragilidade. Obrigada.